A graça e a paz, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, hoje, 14 de março de 2021, né? Na lição sobre Timóteo, nós estamos encerrando, né? Capítulo ainda 31, 32 e 33, só falta, depois dessa lição, só faltarão 2 lições para encerrar o livro, para a gente começar o novo, e foi uma bênção em busca de Timóteo. Hoje está conosco o pastor Zedel, seja bem-vindo à EBD, pastor. Graças a paz, pastor João, graças a paz, irmãos. Então, né, livro muito bom, né, já chegando na reta final dele aí. Creio que boa parte, né, dos irmãos gostaram, tiraram bastante proveito, aprenderam, e esse é o nosso objetivo, que você possa estar crescendo, possa estar aprendendo com os nossos livros. Muito bem, e o texto dessa lição, Atos 20, 29 e 30, já estivemos falando na lição passada. E diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Falamos, pastor, na aula anterior, com a Suzana, que Paulo falou essas palavras, que quando ele fosse embora, estava em missão lá nas igrejas, ele sabia que se levantariam homens perversos, lobos vorazes, que não iriam poupar o rebanho. E todo o rebanho, desde sempre, tem homens e mulheres, não é? Que são lobos vorazes, que vêm para destruir o rebanho, que não poupam o rebanho, não é? Isso já há tantos anos e continua assim, porque na verdade o único que cuida do rebanho das ovelhas é o pastor. Os demais são lobos que vêm apenas para matar, para roubar, para destruir, para causar confusão, para fazer dispersar, né? Então não vá pela conversa dessas pessoas aí, não é seu pastor, não é o pastor né? Não vá na conversa porque ele está para destruir, né? Siga a orientação, a voz do seu pastor que vai dar certo. Não é? No capítulo anterior, a lição foi baseada na história de quando Moisés subiu ao monte e deixou Arão, o líder, no comando do povo, e Arão deu ouvidos ao povo, ficou com medo do povo, titubeou e construiu bezerro de ouro sob influência do povo. E nós encerramos dizendo isso, né? Ou você anda com a sua liderança, ou você constrói bezerro de ouro. O final desses capítulos, ele vai voltar lá atrás numa lição que, inclusive, você que ministrou, sobre infecção. Existem algumas infecções que estragam a igreja, né? Algumas bactérias, né? E agora, especificamente, ele termina esses capítulos falando especificamente de uma infecção. Vamos lá ver qual que é? Ponto 6, página 258. Devemos nos guardar contra a mágoa. E essa infecção, essa é uma infecção perigosa que pode nos contaminar e alastrar-se para os outros. A mágoa é uma das infecções que mais destrói e atrapalha a igreja, porque ela se alastra, né? Chegaram a escrever, numa das cartas pastorais tem, né? Retirar de vós toda amargura, para que não se toda raiz de amargura, para que ela não se alastre, né? Então a mágoa, a amargura é uma coisa que passa, que contamina, que dissemina, né? Não tem máscara, né, para combater a mágoa, ela acaba sendo disseminada, sendo transmitida. É uma infecção perigosa e que pode alastrar-se e contaminar muitos. A mágoa é algo terrível, porque a pessoa que quando está magoada, ela tem uma tendência muito grande a magoar as outras pessoas. Ela perde a noção, né, da realidade, de como se relacionar com as pessoas. E ela acaba, né, sem perceber que está tão magoada do jeito que ela está vivendo, e acaba ferindo as outras pessoas e acaba contaminando. Isso é a contaminação, é por isso. E hoje, né, infelizmente, vivemos uma época de pessoas melindrosas, né, frágeis, e não pode falar nada, e tudo que fala emburra, fica magoado e vai se alastrando. Infelizmente, estamos numa geração fraca, né, que magoa e deixa se magoar e permanece magoado por muito tempo. Não é? No ponto 7, na página 258, ele continua no mesmo assunto. Seja qual for a forma com que a mágoa se expõe, veja bem, se esse jeito desequilibrado, magoado,
agressiva ou passivamente, ainda é mágoa. Se você fica caladinho lá no seu canto, parece, não, eu magoei, mas não ofendi ninguém, não interessa, é mágoa. Ou se é agressivo, você sai derrubando tudo, né? Ainda é mágoa, ainda é rebelião e ainda é prejudicial. Um líder desequilibrado é um estrago em qualquer igreja, em qualquer organização, em qualquer empresa, em qualquer instituição, né? O líder, ele precisa ser mais forte, ele precisa ser mais liberto, ele precisa ser mais ágil, ele precisa ser mais dinâmico. Não dá para ficar se prendendo, né? Quantas vezes nessa vida inteira de igreja eu já vi líder, pastor, 2 meses emburrado, aí você vai lá, é quase perca de tempo, mas você vai lá saber o que que é, porque um dia o pastor passou por ele na rua e não cumprimentou. Pois, pastor não viu, pastor falha, pastor erra, pastor não vê, pastor está com pressa, pastor está aziado também naquele dia. Então, assim, não dá para perder tempo a estragar uma obra tão gloriosa e grandiosa, por coisas tão pessoais, por autoestima baixa, né? Não, o líder, ele não pode ficar se entregando a esses sentimentos de mágoa. Tá, ficou irado, vai lá e não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, resolva e segue. Mesmo que for aquela pessoa que está lá calada, emburrada, mas ela está alimentando aquela mágoa, aquela dor dela ali, e muitas vezes sem causa, sem ter necessidade de ficar daquele jeito. Falávamos há uns tempos atrás, né, que as pessoas às vezes se esforçam mais para ser feliz do que para ser feliz. A mágoa é a raiz disso. É um esforço muito grande para ficar ali calado, sem participar, sem ter comunhão, ou um esforço muito grande de machucar, de ofender as outras pessoas. Não é? Então aí acaba prejudicando. Não adianta, você não falei nada, você não falou nada, mas você não teve comunhão. O que é igreja? É ter comunhão uns com os outros, nós em Cristo. Né? Voltamos que eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Quando eu não preciso de você não precisa de mim, nós não precisamos de Cristo, pode saber que tem uma mágoa no meio. Não, e eu assisto uma série na TV fechada aí, mais precisamente no Discovery, e é uma série concorridíssima, né? Vai ter aqui no Brasil alguns episódios e abriu inscrição agora em fevereiro. Se eu tivesse 15 anos mais jovem, eu teria feito inscrição, mas hoje já não me é mais permitido pela idade. Né? Assim, eu não daria conta agora. Mas aqui no Brasil, eu estava vendo essa semana, pastor, em 10 dias de inscrição aberta, tinha mais de 10 mil inscritos. Os Estados Unidos, no mundo todo, eles pegam gente praticamente do mundo todo, e são milhares de gente que se inscreve. Então, você ser escolhido, passar nos testes e ser escolhido para participar, é absurdamente difícil. Aí essa semana eu estava vendo um episódio, e o camarada tinha que ficar 40 dias no desafio. No 30º dia ele entrou em depressão. Ele entrou em depressão tão profunda que tiveram que tirar ele. Os produtores tiveram que entrar lá e tirar ele. Não tinha força nem para sair. Não tinha força nem para sair. E eu fiquei assim, pensando assim, poxa, como é que alguém vence 20 mil pessoas para uma vaga? É o sonho da vida dele. Ele chega lá falando que é o sonho da vida dele. E ele se entrega à mágoa. E assim não é diferente igreja, não. As pessoas chegam e dizem que são chamadas por Deus, mas no primeiro rala que toma, magoa e larga tudo. Não tem, às vezes você tem até que mandar sair, porque nem força para sair não tem. Então realmente eu não entendo, né, por que de dar vazão e deixar essas raízes de amargura se alastrarem, ao invés de fazer o que Deus te chamou para fazer. Não tem, seja nessa igreja, seja em outra, em qualquer outra igreja, né, os irmãos que assistem online aí, estão em outras igrejas, sabem, o princípio é o mesmo. Autoridade espiritual, submissão e fazer o que Deus quer que a gente faça. Ponto 8, página 259. Você deve estar disposto a dar 100% de esforço, mesmo quando não concordar 100% com as coisas. Básico, né? Nós não estamos aqui para concordar, nós estamos aqui para executar a vontade de Deus, ou não? Sempre, precisamos disso, não somos obrigados. A partir do momento que nós assumimos um compromisso, assumimos um chamado, que nós entendemos que é um chamado para fazer, Deus espera de nós 100%, porque Ele nos dá a capacidade de fazer 100%. Ele não dá a capacidade de 10%.
A nossa, com a nossa dificuldade, a nossa, né, limitação, às vezes nos limitamos ainda mais. Mas Deus, o chamado que Ele dá condições de 100%. Nós é que não acreditamos nessa condição que Deus nos dá. E nada menos do que isso, o esforço. E o 100, que é 100%? Às vezes a pessoa acha que o 100% tem que ser tudo perfeito, nenhum erro. Não, para Deus Ele avalia o 100% da minha disposição em fazer. Às vezes não vai sair perfeito, não vai sair, né, como deveria, não vai sair igual o meu irmão fez. Não, mas Deus vai avaliar segundo o meu coração, a disposição do meu coração em fazer. Né? Ou seja, então a gente tem que amadurecer um pouco mais e entender que a vida não é feita só para me agradar. Uma criança, ela vive no id, né? Ela não tem paciência para esperar, ela quer uma madeira agora, ela quebra tudo se não der, e ela chora. Mas um adulto não, ele sabe que tudo tem seu tempo, ele sabe que tudo tem o seu momento, a sua forma, e que nem sempre, ou que na maioria das vezes, não é do jeito que a gente quer. E ainda assim a vida tem que seguir. A maioria das vezes é contrária à nossa vontade, né? E até porque, quando a gente fala em vontade, porque nós sabemos que a nossa vontade, a maioria das vezes é perversa, né? Contrária à vontade de Deus. Só para aí quando Deus não permitindo, mas como nós estamos na luta contra carne e sangue, né? O contrário do que deveria ser lá em Efésios 6, nós invertemos. Então Deus não permite, aí, né? Como sempre tem que arrumar algum culpado, o pastor é sempre a melhor opção. O pastor é sempre a melhor opção, mas voltando lá na lição de Arão e Moisés, meu irmão, olha para mim. Escuta isso que eu vou te falar uma coisa. Fábio me falou essa semana assim: pastor, eu tenho pensado, repensado e tenho mantido a minha conclusão. O pastor e a igreja estão na vantagem. É o irmão que precisa. A gente precisa de vocês também, mas ele tem razão. E deixa eu te contar uma coisa. Olha, fixe seu olhar aí no celular. Olha para a câmera. Olha aí. Deixa eu te contar uma coisa. Enquanto você está lá embaixo do morro, dando seus piti de mágoa, xili, construindo bezerro de ouro, nós estamos lá em cima do monte discutindo com Deus os termos da lei. Sacou? Moisés estava no monte discutindo com Deus os termos da lei, enquanto Arão estava lá embaixo discutindo com o gentalho, com o ímpio, quanto quilo de ouro que gastaria para fazer um bezerro para eles adorar. Não é diferente hoje. Guarde seu coração. Você quer se entregar a mágoa, ficar aí embaixo aí dando chilique, você vai achar gente para alimentar isso. Mas enquanto vocês estão lá construindo bezerro de ouro, se lascando, esperando a terra abrir para engolir vocês, os pastores estão lá em cima do monte discutindo com Deus os termos da lei. Ok? Fui duro? Sangrento? As palavras de salvação são duras, né? Quando diria Pedro, né? Mas tem as que tem a vida eterna. Não tem outro caminho. Ponto 9, página 259. Mágoa é uma arma perigosa do inimigo. Perigosa por causa do estrago que faz e ainda mais perigosa porque é sutil e difícil de detectar. Não é assim? Se você já se apegou a uma mágoa, justificada ou não, você acha que você tem razão ou não, deixa antes que o machuque ou espalhe infecção na equipe para outros. Além do mais, faça seu alvo e seu objetivo nunca ser a causa de mágoa na vida de outra pessoa. Mágoa mata pessoas, igrejas e ministérios em pouco tempo. Então, por isso é que a gente corta na raiz. Começou com muita magoinha aqui e acolá, a gente dá uma excluidinha da liderança, a gente dá uma afastadinha, por quê? Porque não é o caso. É uma arma perigosa do inimigo. Como nós falamos aí, a mágoa ela se alastra rapidamente, né? E a gente vê, né, relatos aí de quantas igrejas se dividiram, famílias inteiras saíram da igreja porque alguém ficou magoado com alguma coisa, um irmão, às vezes por causa de criança, né, filhos, um brinca, outro machuca o filho do outro, por um acidente, aí cria aquela raiz de mágoa, não dá conta mais de olhar, ou o pastor falou algo para a pessoa, a família toda apelou, e saiu, ficou alimentando aquela raiz de mágoa, se espalha. É isso que Paulo está dizendo, né, e que o autor está dizendo no seu livro, que a raiz da mágoa é isso, acaba com as pessoas, mata a igreja, mata o ministério, porque não deu conta de curar. Porque não deu conta de olhar para si mesmo e falar assim, não, está em mim, não está no pastor. Pode até estar no pastor, pode até estar no irmão, mas está em mim primeiro. Eu preciso me curar e volta lá, fala de Jesus Cristo, tira a trave do seu olho,
para depois tirar o cisco do irmão. Mas não é, a pessoa que está magoada, ressentida, querendo se justificar porque o irmão, e às vezes a pessoa até está certa, né? Às vezes ela está, digamos assim, humanamente, ela está com a razão, mas não é, a razão não é só eu tirar satisfação, eu alimentar uma mágoa, eu ir lá, perdoar o irmão, ó, temos que resolver, com o pastor chegar, está errado desse jeito, eu quero continuar tendo a visão da igreja, vamos nos perdoar uns aos outros e prosseguir. Mas as pessoas dificilmente dão conta de ter essa visão. Aquele lado de tomar satisfação, eu estou certo, eu estou falando a verdade, né? A pior coisa que a pessoa pode ter é ela ter razão. É terrível. Ela falou, se eu falar a verdade, eu posso falar quando, do jeito e a hora que eu quiser. É uma porcaria a pessoa achar que está dona da verdade porque ela tem razão. Isso aí causa, além de estar alimentando a própria mágoa, causa mágoa nas outras pessoas e vai alastrando. Aliás, recentemente eu ouvi uma frase assim, ó, eu não quero ter razão, eu quero ter paz. E a maior parte das pessoas que lutam pela razão não tem paz. É uma coisa incrível. E termina magoado. E termina magoado, né? No ponto 10, na página 263, o autor cita o exemplo de Absalão. O que Absalão prometia às pessoas soava nobre e justo, mas não havia nada de nobre ou justo na maneira pela qual ele decidiu subverter a autoridade de Davi. Então, quando Absalão quis tomar o trono, ele até achou pessoas que apoiassem. Eu acho interessante que essas pessoas magoadas, essas pessoas que se rebelam, elas acham apoio. E elas têm uma lábia, elas têm uma razão tão sutil, tão demoníaca, que convence. Mas é aquilo que eu disse. Cada um de nós, nós optamos se nós vamos subir no monte e discutir os termos da lei com Deus, ou se nós vamos ficar lá embaixo e discutir com os ímpios a construção do bezerro de ouro. Né? E Absalão, ele preferiu descer e discutir com os ímpios a construção do bezerro de ouro. E se lascou, né? A sua vaidade, né? Valorizava até o seu próprio cabelo, tão vaidoso que era. Né? E acabou morrendo por ele. Enfim, lascou-se. E o prejuízo dele foi muito grande. Né? A gente vê, ele seria, assim, na lógica, o sucessor natural de Davi. Né? Por ser o mais velho, aquela pessoa que estava ali, a presença e tudo. Mas ele buscou esse caminho de forma diferente, pela mágoa, e associou com pessoas, né? Eu acho interessante, o autor usou lá até Aitofel, que era o conselheiro, assim, que ele falava, como se fosse a palavra de Deus. O cara extremamente conhecedor, o autor chega a falar lá nas pesquisas dele, que era o cara mais inteligente da época, tudo que ele falava era com uma sabedoria extrema, ou seja, mas também tinha uma raiz de mágoa. E qual que era? Achei incrível isso. Ele era tio lá avô de Betseba, e por causa do pecado de Davi, traz essa raiz de amargura, não deu conta de perdoar Davi, estava associado, era o conselheiro principal de Davi, vai se alastrando, essa é a infecção que o autor fala, né, de trazer, e vai trazendo uma raiz dentro da família, vai se estendendo, e aí, ou seja, Absalão, pela sua insurreição de tomar o trono, deu errado. Aí, como Deus age completamente diferente, não entra por esses caminhos, escolheu, né, para inverter todo o processo, o filho aí de Davi com Betseba, mas não o primeiro, que é fruto direto do pecado, mas depois que havia casado, para quebrar tudo. Absalão, Aitofel, todo mundo, toda a raiz de amargura que tinha ali de mágoa, Deus cortou, levantou Salomão, é lógico, depois é outra história, mas dentro desse contexto aí, Deus agiu totalmente contrário à mágoa que existia dentro daquela família. Viu como parece com a história do bezerro de ouro? Enquanto Salomão estava lá discutindo as grandezas em cima do monte com Deus, os termos da lei, Absalão e Aitofel estavam discutindo com os ímpios a construção do bezerro de ouro. Os pecados dentro da família, as não atitudes de Davi, estavam discutindo as coisas secundárias. Mas o que eu falo na igreja a vida inteira? Que aves voam com aves de mesma plumagem. Aí tinha um Absalão magoado e tinha um Aitofel magoado. Os dois se encontram e levantam uma rebelião contra Davi. E os dois se lascam, né? Um suicida e o outro é morto, né? De forma peculiar também. Preso pelo próprio cabelo que ele tanto venerava. Então, assim, o que acontece, meus queridos irmãos? O carro-chefe dessa lição é isso. Guarde o seu coração.
você tem duas opções. Sobe no monte conosco, que vamos discutir os termos da lei com Deus, vamos aprender as grandezas de Deus, ou desce o monte, vai lá para o vale e vai discutir com os ímpios como é que se faz o bezerro de ouro para vocês adorar e idolatrar até ser engolido pela terra. Ponto 11, página 267. Devemos entender que Deus nos chamou para sermos parte da, gostei disso, resposta, e não do problema. Nunca resolveremos nada se levantarmos divisões, contendas. Na verdade, nós causaremos mais problemas. Então, cada crente, cada líder, cada filho de Deus na igreja, ele é chamado para ser resposta. Ele não é chamado para ser problema, né? E dar a resposta exige muito. Às vezes a pessoa tem aquela coisa assim, porque se fosse eu, agiria diferente. Mas a resposta, e a resposta que Deus espera para um determinado problema é uma resposta com sabedoria. Não uma resposta que vai inflamar mais a situação. Tem gente que tem a resposta na ponta da língua, mas é daquele jeito, né? Para piorar a situação. Vai causar ainda mais dissensão, mais divisões, mais contendas ainda. Ou seja, vai afastar da verdade que vai solucionar o problema. Gente para arrumar confusão, para causar muita contenda, tem muito. Né? Não precisa que nós sejamos mais um. Precisamos ser dessas pessoas que têm a resposta para resolver os problemas. Até a gente fala alguns aconselhamentos aí. Vou citar um exemplo. Às vezes quando há problema no casamento, quer tomar conselho com a sua colega lá de trabalho, beleza. Vai ter uma resposta prontinha. Não, ele está arrumando outro, arruma outro, põe chifre nele. Vai com o colega lá, não, vamos lá para o forró, não sei da onde, vamos fazer isso. São as respostas na ponta da língua. Mas a resposta o quê? Que vai edificar, restaurar o casamento ou vai destruí-lo. Isso é só um exemplo. Existe em todas as áreas. E aí vai, né? Esse é um que vem à minha mente agora, um que é muito comum, né? Conselho para, diria o Fábio recentemente, nós estávamos conversando aí, né? Dessa gravação, que se conselho fosse bom a gente vendia, não dava, né? Então, mas nós não precisamos de tantos conselhos, precisamos de resposta vinda com sabedoria, vinda de Deus. Não é? E eu acho interessante isso. Pensa comigo esse raciocínio. Segue esse raciocínio comigo. Você vem ao culto no domingo. Aí você vem ao culto e você senta ali no banco e você é torturado por 1h30. Você queria estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Qualquer outro lugar não pegaria corona, mas aqui você vai pegar corona e vai morrer por culpa da igreja. Então você está aqui horrorizado. É barulho alto demais, você não quer ouvir o que está sendo falado, o pastor é agressivo, o povo é insensível, enfim. Aí você fica ali derretendo ali no banco ali, ou dorme, né? Tipo, domingo passado teve um determinado irmão que eu estava com medo dele cair. De tanto que ele dormiu na hora do sermão. Fiquei encabulado, né? Mas enfim, vem, não sei por que cargas d'água, e amarra o trabalho. Você não tem noção de como é difícil ficar aqui em cima. A gente até brinca assim, a gente fica pegando os pregadores, a gente fica curtindo com a cara um do outro, quando na vez dele pregar tem muito ímpio na igreja, porque fica tudo mais difícil. O sermão fica mais difícil, comunicar fica mais difícil, falar fica mais difícil, o que a gente chama de culto amarrado. Quanto mais ímpio, mais amarrado. Por quê? Porque as pessoas vêm para ser problema, elas não vêm para ser resposta. Né? O que eu digo de uma pessoa que vem para ser resposta? Ela vem porque ela quer conhecer Deus, ela vem porque ela quer ser bênção, ela vem porque ela quer ser abençoada, ela vem porque ela quer contribuir, ela quer somar, ela não quer dividir, ela não quer retirar. Então isso é complexo. Mas o que nos salva então? O que nos mantém de pé? O fato de que Deus é quem julga. O fato de que a igreja é de Deus, o culto é de Deus, e a gente ora severamente em relação a isso. Deus, ou converte, ou não deixa mais vir, ou baixa a mão, conversa, tem um particular, sabe? Quer ver? É tipo mais ou menos assim. Eu vou falar uma experiência e vocês multiplicam pelas devidas proporções. Nós estamos aqui no culto. Tem uma criança agitando o culto e conversando e gritando e andando para lá e para cá e brincando fora de hora e tal. Algum momento você já viu o pastor, o pastor José, pegando essa criança e levando lá no banheiro e dando uma e trazendo ela, botando no banco e falando assim, olha, tem hora que a gente tem que respeitar. Porque tem hora que a gente tem que respeitar.
Né? Ainda bem que nós não estamos indo em velório recentemente, não pode, né, por causa do Covid, né? Porque pensa uma criança, pensa as nossas crianças, as crianças da igreja, no velório, se comportando como se comporta agora na hora do culto. Eles iriam derrubar o caixão. Iriam derrubar o caixão. Já ouvi histórias. Né? A gente estava no mercado lanchando e tinha um menino lá derrubando o mercado. Aí eu falei assim, eu nunca tinha visto. Eu acho que esse menino é do IBNE. Está se comportando, né? Então o pastor ele não vai lá e não pega o menino e dá uma P e educa ele naquele momento. Por quê? Porque ele não é pai da criança. Quando você vem para o culto e a algazarra é tão ofensiva quanto o descaso. Você vem para o culto com descaso, para fazer cara feia para o pastor enquanto ele está pregando, para ficar no WhatsApp enquanto ele está pregando. Eu não vou pegar você, levar no banheiro e dar um ataque com você, olha o seu tamanho. Eu vou pedir seu pai para fazer isso. Né? E como pastor eu peço, Deus, fala com ele aí. Né? Quer dizer, você, meu querido, é para ser resposta, não é para ser problema. E vira sua cabeça. Você está economizando o que você ia dar de dízimo, você está sendo problema, você não está sendo resposta. E Deus vai tratar com você. Enfim, você está economizando o seu tempo e não vem no culto, você não está sendo resposta, está sendo problema. E Deus chamou você para ser resposta. Hashtag fica a dica. Né? Pensa nisso. Você foi chamado para ser resposta. Você não foi chamado para ser problema. Você foi chamado para subir no monte com os pastores e discutir os termos da lei com Deus. Você não foi chamado para ficar lá embaixo com Arão e discutir a construção do bezerro de ouro. Ok? Pensa nisso. Né? E essas mágoas guardadas, esses problemas só causam divisões e mais problemas dentro da igreja. Certo? Creio, ponto 12, página 267. Creio que o ministro de socorros, nobre e virtuoso, que é a coroa do ministério, dará o melhor, nem sem se importar com as imperfeições, tá? Tem algumas falhas do ministério, beleza, tudo tem falha, mas ele vai dar o melhor dele. Ele terá sempre em mente que não somente o pastor ou a igreja não é perfeito, mas ele também não o é. Gosto de falar isso, né, pastor? Você já viu como as pessoas sabem como é que o pastor deve se comportar, agir, falar e decidir? Mas eles não sabem como um crente deve. Os ímpios sabem mais ainda. Os ímpios, meu Deus, como o ímpio sabe como eu devo me comportar. Uma receita, um manual de pastor que é uma beleza. Ele continua, nós temos de nos convencer de que não iremos permitir que o inimigo nos use para criar contendas e divisão na igreja. Querido, põe uma coisa na sua cabeça. Não deixa o diabo te usar, não. Não seja aquela pedra de tropeço o pastor da igreja, não. Não seja aquele ímpio de carteirinha que vem aqui para bagunçar o culto, para ficar curtindo e suscitando piadinha para desmoralizar o pastor e o culto, não. Para vir aqui para ser do contra. Não seja essa pessoa ingrata e amaldiçoada, não. Você é resposta, não é problema, não. Sabe? Põe na sua mente assim, ó, eu não devo deixar o inimigo me usar. Então a experiência da Teresa, minha irmã, é muito interessante. Ela estava num culto, ela e o Roberto, muitos anos atrás, em Goiânia, numa igreja, determinada igreja. Ela conta que no meio do culto, ela percebeu que ela estava contrária a tudo que estava acontecendo. Ela começou a orar contra ela, pedindo a Deus que a repreendesse, porque ela estava amarrando o culto. E pode ser que naquele dia Deus tinha levado alguém lá para ser salvo. E ela seria o empecilho dessa pessoa ser salva. É isso que acontece, meu querido. Quando você vem aqui para fazer graça com a nossa cara, não é? Para ficar aqui amarrando culto, você está sendo empecilho para a obra de Deus nos corações, porque você está amarrando, você está dando lugar ao diabo, você está alimentando o diabo. Então, põe na sua cabeça que você não é instrumento do diabo, que você quer ser instrumento de Deus, que você foi chamado para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, fazer o querer de Deus, e para não permitir que você seja motivo de contenda, de tristeza, não é? Às vezes eu recebo cada palavra no WhatsApp, cada desaforo, cada descaso, e não é nem como pastor não, é como ser humano. E eu chego aqui no domingo e tenho que rir e falar a graça e a paz para a pessoa, porque eu subi um monte de discutir os termos da lei com Deus. E quando eu digo discutir os termos da lei com Deus, é que eu leio a palavra de Deus todos os dias, eu sei o que ela espera de mim. Então eu tento fazer isso. E aí o pastor ainda olha para mim achando que ganhou. Não, filho, você não ganhou porque eu calei ou porque eu não te retruquei e não mandei sair a merda como você merecia.
Você perdeu profundamente, você construiu pôs mais um tijolo na estrada do inferno para o qual você está indo. Extremamente enganado aqui, brincando com a cara de Deus, com a nossa cara. Falamos na lição anterior, quando você desrespeita Moisés, quando você zomba, é diretamente ao Deus que o chamou. Não somos melhores do que você. Não é essa a ideia. Só desempenhamos uma função social agora, que nos coloca entre Deus e você. Não como intercessores, não como Maria, mas como profetas, como homens de Deus, como dirigentes da igreja, como quem há de dar conta da sua alma, como quem há de velar pela sua alma. Então, é melhor que você não nos deixe fazer isso de forma custosa ou gemendo, diz a palavra. Então, talvez está na hora de se acordar. Acorda para a vida. Acorda para a vida espiritual. Abre seus olhos, abre teus olhos e começa a fazer o querer de Deus. Para de ser pedra de tropeço. Sabe? Dá o melhor de si. Dá o melhor das tuas primícias. Cumpre a palavra de Deus. Seja fiel. Brinca não, ninguém vai para o céu de tabela não, porque sua esposa ou seu marido é fiel, você não vai para o céu não, filho. É você que tem que fazer uma obra com Deus, encontrar a graça de Deus e ser grato no seu coração por Ele, para Ele, pelo que Ele fez para você. Então para com essa ilusão que seus filhos, sua mulher, ou seu marido, seus filhos são crentes, você está garantido. Não, você não está garantido não. Você começa a dar seus pulos não. Só o fato de vir aqui também não está garantido não. Começa a dar seus pulos e a servir, e a ser bênção, a ser resposta. Não aprende a subir no monte para discutir os termos da lei com Deus, não. Fica lá embaixo mesmo, construindo bezerro de ouro para você ver. Onde é que você vai parar? Lembre-se que a terra abriu. Deus deu um ralo em Moisés, mas não foi ele que foi engolido pela terra, não. Foi quem construiu os bezerros de ouro, o bezerro de ouro. Certo? Acho que eu me exaltei. Mas é isso aí, e não retiro nada do que eu disse. Firmo e digo. Nós buscamos pastorear a igreja sobre a palavra escrita, a Bíblia. Não estamos aqui com profecia, não estamos aqui com adivinhação, não estamos aqui com balela, nem com palhaçada. Estamos aqui com a palavra viva, eficaz, buscando conhecimento e transmitindo conhecimento. Então, filho, ou você sobe conosco num monte e vamos discutir os termos da lei, vamos aprender a Bíblia, ou você desce e vai ficar com os ímpios, construindo bezerro de ouro e se lascar. Pastor? Aí eu acho que bom quando o autor coloca aí, né, que as pessoas às vezes querem um pastor perfeito, a igreja perfeita, né? E lá no livro, para quem leu, e nem espero que ele tenha lido, ele vai dizer que você não vai encontrar. Ou seja, e aqui trazendo para a nossa realidade, vamos ter erro, vamos ter falha, né? Sempre vai ter. Se você quiser, não vai ser essa, não vai ser outra, e nenhuma nessa cidade, em lugar do mundo você vai encontrar uma que ela sem nenhum erro, né? Porque o erro não está também só em nós, não só nas igrejas, está em cada um que vem. Então, ou seja, todo mundo errando, mas ao mesmo tempo todo mundo acertando quando está buscando Jesus Cristo, quando está buscando resposta, está buscando solução, justamente para essas nossas imperfeições. Sabemos que seremos aperfeiçoados e terminados de acabar a nossa obra espiritual só na glória junto com Jesus Cristo. Até lá é isso. E quem estiver buscando, achando que é melhor do que o pastor, melhor do que a igreja, melhor do que os irmãos, está só causando mais divisão dentro da igreja, só criando dificuldade. Né? Quando o pastor João estava falando daquelas pessoas que querem ficar amarrando o culto. Eu já cheguei, né, nos inícios, quando eu vinha, aí eu ficava desejando que o irmão tocasse errado, desejando que ele errasse a letra da música, desejando que o pastor não desse conta de pregar. Eu já fiz isso, né? Ele confessa os pecados. Além de estar não só amarrando, você está desejando completamente o contrário. Bem feito para mim, né? Que Deus falou, espera aí, já que você está ao contrário, também eu vou fazer o contrário da sua vida. Vou colocar você lá em cima, que aí você vai ver o tanto que é bom. Então não brinca com Deus, não brinca de vir no culto para tentar amarrar, para tentar julgar, para tentar fazer, não. Que Deus vai fazer você vir passar pelo mesmo que você desejou. E é assim que Deus faz, né? Você acha que a gente é mal, que a gente é ruim, né? Não é que Deus é mal e ruim. Deus sabe fazer as coisas, Ele é soberano, está acima de toda maldade, toda ruindade, e soube trabalhar nas nossas vidas, na minha vida,
e sabe trabalhar na sua. Cuidado, né? Então deseja coisas boas, que Deus vai colocar você, né, com coisas boas. Deseja a construção, o crescimento, o amadurecimento, a sabedoria. Ah, o pastor está errado em alguma coisa? Ora, pede a Deus a sabedoria para ele direcionar. Ah, a igreja não está conduzindo, não está do jeito assim, segundo a visão de Deus. Ora, quebranta seu coração e fala, Deus, ó, abençoa essa igreja, abençoa o pastor, dá a visão correta para ele, que eu possa entender. É assim que a gente deve agir, não ficar tentando fazer o contrário, dando dificuldade, porque senão, né, mais uma vez eu vou dizer, Deus pode colocar você lá para passar pela mesma situação, né? Essa semana, no livro que eu estou lendo um comentário de Tito, que está muito incrível. E eu tenho percebido, eu li um comentário de Gálatas e agora estou lendo um comentário de Tito, de um outro autor. Mas ambos os autores chegam à conclusão que Paulo parte de tudo sobre a graça. E ele diz que Paulo, eu acho interessante, viu, pastor Carlos? Eu quero ver se você está assistindo a lição inteira, que está bem no final dela. E se você estiver assistindo a lição inteira e ver essa parte, eu quero um comentário seu no grupo ou no YouTube sobre isso que eu vou dizer agora. Que de vez em quando nós temos discutido isso. E o autor, Tim Chester, escreve que tem muito neguinho, muito branquinho, tem muita gentinha aí achando que a graça isentou o ser humano da santidade, do temor de Deus, das boas obras, da leitura da palavra, de viver uma vida irrepreensível e santa até a manifestação da glória de Deus. E está equivocado, extremamente enganado. A graça é a escolha imerecida de Deus sobre nós. Não é uma isenção para que a gente possa pecar e pedir perdão e achar que está tudo legal. A graça, ela veio para nos e derramou sobre nós o favor imerecido de Deus, uma escolha que nós jamais poderemos explicar, mas não nos isentou de fazer o querer de Deus, de servir a Deus, de ser bênção, de ser resposta, de ser aquilo que Deus planejou. A graça não nos permite descer o vale para construir bezerro de ouro, não. A graça nos chama a subir no monte para discutir os termos da lei com Deus, ou seja, conhecer o querer de Deus e fazer a vontade de Deus. Aliás, né, Paulo fala que quando a gente entende a graça, aí que nós deveríamos buscar a Deus com mais afinco ainda, com mais vontade, porque ele já percebeu, já entendeu o sacrifício de Jesus Cristo, o amor de Deus sobre a vida dele, até porque antes ele nem entendia direito, ou não entendia nada. Agora que eu entendo, aí que eu tenho que fazer com mais vontade ainda, ou um negócio mais sério, o negócio é muito mais do que eu imaginava. Então aí nos dá ainda, tem que trazer em nós um desejo maior de servir a Deus. Não é? Muito bem, irmãos, a graça e a paz. Da minha parte, eu encerro hoje Em Busca de Timóteo. Só terão mais 2 lições, que serão ministradas pela Suzana. Estarei aqui como convidado, então, como lição responsável, essa é a minha última. E foi um prazer estudar Timóteo. A Bíblia diz que honra quem honra. Eu não conhecia esse autor e muito menos esse livro. Foi a Jaciara, quando morava em Goiânia. Um dia ela mandou uma mensagem com a capa desse livro e disse assim: pastor, esse livro é uma bênção, é a sua cara. Pedimos o livro, e viu, Jaciara, num ato de fé, mandei mensagem para Suzana, falei: Suzana, pede 3 livros aí para os professores estudarem antes da gente pedir para todo mundo. Sem conhecer, vamos estudar, será o nosso próximo livro. Às cegas, nós pedimos o livro, e aí lemos, aí nós pedimos para todo mundo, fizemos aí a lista de compra, e foi bênção, quanto a mim, foi bênção, foi uma excelente indicação, e falou muito aos nossos corações, ajudou muito essa questão de serviço, de liderança, enfim. Que Deus chame você para ser um Timóteo, que Deus chame você para ser um Timóteo mesmo, não um Arão, mas um Timóteo. Não um construtor de bezerro de ouro, aquele que vem para a igreja para atrapalhar, para ser problema, mas te chama para ser um Timóteo, uma resposta, segurança para a liderança, segurança para o povo de Deus, fiel a Deus. Deus abençoe vocês e a graça e a paz. Graça e paz, irmãos, que vocês possam estar crescendo a cada dia, em nome de Jesus. E marque o seu sim, sem demora, e até a próxima lição.